Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para todos e todas, espero que estejam todos bem. Vamos iniciando mais um vídeo aula de História Geral da Imprensa. Hoje, antes da gente entrar no conteúdo, eu vou de novo fazer, aquela revisão. Hoje já é dia 27 de maio, né? Então a gente tem esse vídeo aula na próxima semana. Lembrando que no dia 3 de junho, então, na próxima sexta-feira, né, termina o final do prazo para o envio da avaliação 3, então, que é o ensaio que vocês estão fazendo e que tem ali as normas todas especificadas no plano, né? Então, trabalho em grupo que vocês estão fazendo, vocês têm mais essa semana apenas para fazer, né? Até o dia 3, eu vou receber até o dia 3 à meia-noite, até às 29h59, né, do dia 3. E como eu tenho esses trabalhos, mais outros trabalhos, não tem como prorrogar esse prazo, porque a gente tem o prazo também para encerrar as notas, para calcular, né, quem vai ficar de exame ou não, né? Então, só fazendo esse esclarecimento. E outro ponto que eu já falei aqui, alguns já perguntaram, etc., é que o trabalho deve ser enviado por e-mail, né, para o e-mail que foi orientado, né, que está no plano de ensino. Então não vou abrir atividade, etc. Vocês mandem por e-mail. Então eu já dei essa orientação, estou dando de novo, né? Então, se vocês vierem perguntar, não achei nenhum link, etc., para mandar o trabalho no e-aula, eu vou entender que vocês não assistiram o vídeo, né? Porque eu estou reforçando de novo que o trabalho deve ser enviado por e-mail. Então a gente vai ter esse prazo até o dia 3 de junho e até o dia 10, daí é o final do prazo da avaliação 2, né? Lembrando vocês que a avaliação 2 são os resumos até o próximo vídeo aula, né? Então entra esse e o próximo, né? E aí vocês mandam até o dia 10 de junho, tá? Então só esclarecendo de novo, até o dia 3 de junho, o envio do trabalho por e-mail, né? Um representante do grupo manda o trabalho, não precisa todos mandarem. O ensaio, né? Que é o trabalho em grupo que vocês estão fazendo. Até o dia 10 de junho, né? Aí vocês vão ter que aguardar, porque tem ainda mais uma aula para ser resumida, então não tem como vocês mandarem antes. Então até o dia 10 de junho, vocês têm para mandar, é o final do prazo para entrega da avaliação 2, que são os resumos que vão até a 13ª semana, que é a próxima semana, né? Essa é a 12ª semana. Beleza? Se ficou alguma dúvida, vocês podem me contatar, né? Fazer perguntas, etc. Mas é basicamente isso daí, acho que também já tinha sido explicado, estou explicando de novo, tem no plano. Mas se mesmo assim ainda tiverem alguma dúvida, podem me procurar. Então, a gente vai falar hoje. Na última semana a gente falou sobre a censura do jornalismo, né? Desde o princípio, né, da prática jornalística no Brasil, desde 1808, né, até praticamente a contemporaneidade. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a censura no período do regime militar e um pouco sobre também essa censura após, né, a Constituição de 88. Mas a gente vai aprofundar mais até esse tema na próxima semana, que a gente vai falar mais sobre essa censura comercial, que seria um braço lá na teoria organizacional, né, que vai prever às vezes até a autocensura do jornalista. Ele trabalha para um veículo de um determinado grupo, que tem uma ligação com um determinado grupo político, ou que o dono do jornal também é dono de uma grande empresa, então eu não vou poder falar sobre isso, né? O próprio jornalista se censura. Mas aí a gente vai falar mais sobre isso na próxima semana, né? E essa questão também do vigiar e punir na contemporaneidade, fazendo um link lá com a obra do Foucault, né? Do vigiar e punir. Então, e aí na última a gente finaliza falando um pouco sobre imprensa alternativa e as novas tecnologias que, né, muitas tidas que ainda são chamadas de novas tecnologias, já nem são mais tão novas assim, né? A própria história da internet, pegando mesmo quando ela se populariza, é uma história curta, né? Então a gente vai só trazer algumas reflexões para vocês quanto a essa temática. Aí na última semana do dia 17 de junho, então, a gente faz uma revisão, se for necessário, né?
E aí vocês também podem me enviar a avaliação de vocês, o que vocês acharam, e aí eu posso trazer aqui num vídeo para fazer o encerramento. E no dia 24 de junho E aí eu vou dar orientação para o exame também, para quem, se eventualmente alguém tiver que fazer o exame. Né, o prazo final do exame é dia 24 de junho, né? Então, só fazendo essa retomada, a gente está chegando na reta final, né, da disciplina. Esperamos, né, que de fato a gente volte totalmente no presencial no próximo semestre, né, em agosto. Mas foi já antecipando um pouco da minha avaliação em relação à disciplina, né? A gente está trabalhando a partir das normas que vêm da universidade, né? E aí a gente está tentando fazer o melhor possível, assim como vocês também, eu tenho certeza, né? Então, né, não cabe a nós, né, a mim, por exemplo, a tomar uma decisão de fazer, digamos, fazer a volta nesse momento, etc. Então a gente tem que aguardar mais um pouco, né, e para depois, enfim, de fato voltar ao presencial. Então a gente vai falar um pouco sobre a questão do regime militar e a censura após a Constituição. Hoje talvez fique até um pouco mais curto o vídeo, porque eu vou colocar mais material externo para vocês. Né? Eu vou colocar para vocês, porque traz bastante a questão de datas, etc., para não ficar muito maçante, né, esse vídeo. Então são 2 textos que eu estou colocando para vocês. Deixa eu colocar aqui o primeiro, que é mais denso, né? Será que eu fechei? Ah, não, tá aqui. É um artigo do professor Carlos Fico, da Universidade... Ele é doutor pela Universidade de São Paulo e é professor titular da UFRJ. Né? Ele é doutor em História, né? Então é um autor que eu trago da História para vocês lerem esse material, porque, né, tem toda a pesquisa feita de maneira séria, né, trazendo dados, documentos, etc., e reflexões e teorias. Então o título é Ditadura Militar Brasileira, Aproximações Teóricas e Historiográficas. Tem muito de teoria da história, mas aí vocês podem, né, nada que comprometa, né, a compreensão, né, vocês podem interpretar bem o que ele coloca aqui, e tem bastante contexto histórico. Então é um bom material para vocês se inteirarem melhor, né, para quem ainda não estudou muito o assunto, principalmente para quem estudou também, porque traz a recuperação do que foi, etc., mas sob o ponto de vista da história. Mas é importante para a gente ter o contexto histórico, até porque a disciplina é história, né, geral da imprensa, então tem esse ponto. Por outro lado, aí já focando mais na parte do jornalismo e da comunicação, né, aí eu trago também um artigo, até é interessante porque vários de vocês estão indo aí para TCC, etc., né? Então é um artigo que foi apresentado como TCC de Relações Internacionais, né? Se eu não me engano também é da UFRJ, é da Lara Denise Muntazer, né? E o título é O Poder da Comunicação durante o Regime Militar Brasileiro, uma análise crítica, né? Então faz toda uma recuperação também, né? Vai trazendo o que aconteceu, e daí fala da questão da comunicação mais especificamente, etc. Então são 2 materiais voltados com texto, né? São textos... Esse artigo aqui são 28 páginas, o outro também ele é mais extenso, né? Então, como eu falei, a gente faz um vídeo aqui um pouquinho mais curto para vocês fazerem essas leituras. E também tem o vídeo, né? Um outro vídeo que eu vou colocar para vocês, que é um episódio de um programa antigo que a Globo tinha, que se chama o Linha Direta, mas que traz uma boa reconstituição do caso do Vladimir Herzog, né? Então é uma dramatização, né,
feita do que aconteceu, também feita a partir de muitos testemunhos, de documentos, de pesquisa, um trabalho de apuração, de reportagem, etc. Então, tem embasamento, né, para ser feito. Então, é um episódio de 44 minutos, então eu vou deixar para vocês esse vídeo e esses 2 textos, né, que trazem alguns pontos, porque tem vários, né? Como eu falei para vocês, tem muito trabalho feito também em relação ao período, né? E livros, né? Tem o do Fernando Jorge, que eu já falei, o Calha a Boca Jornalista, que é o trechinho aqui, o trechinho mais breve aqui que eu vou comentar hoje. Tem o do Juremir Machado da Silva, que a gente já comentou, As Raízes do Conservadorismo Brasileiro, que fala da cobertura da imprensa, né, em relação à abolição da escravatura, mas está trazendo muitas reflexões em relação ao contemporâneo, né? E esse aqui é um livro-reportagem de um caso específico, mas que é uma aula também sobre o assunto, que é o Sequestro dos Uruguaios, uma reportagem dos tempos da ditadura, do Luiz Cláudio Cunha, né, que é jornalista, se eu não me engano, da Zero Hora. Eu li faz uns 2, 3 anos mais ou menos. Mas é uma aula também sobre o período, trata da Operação Condor, enfim, é um caso específico, né, que ilustra, né, o que aconteceu, e nesse caso aqui mais especificamente no Rio Grande do Sul, né, porque é uma história que acontece toda em Porto Alegre. Então vale muito a pena, né, da editora da LPM, até enquanto material jornalístico, né, um livro-reportagem até em relação à produção, né, que foi feita de texto, de pesquisa, etc. Apesar de que ele viveu, né, ele foi uma figura, o Luiz Carlos Cunha, o Luiz Cláudio Cunha, desculpem, ele acabou se tornando, junto com a história, ele mesmo acabou se tornando, de certa forma, um personagem, né, uma testemunha de tudo que estava acontecendo, e ele conta nesse livro. Então é um livro muito bom mesmo, principalmente para quem gosta do tema história de jornalismo. Vale a pena ler quando vocês tiverem a oportunidade. Então, meus amigos, é o seguinte, deixa eu trazer aqui, eu tinha postado, eu não vou postar slides porque é a continuação daquele que eu postei para vocês, né? Ficou ali os últimos 2 slides, além do mapa do Repórteres Sem Fronteiras, que eu já comentei, né? Então, ali no antepenúltimo e no penúltimo slide, então tá ali a questão do período que começa em 1964, né? Da ditadura militar, e que é chamado de maneira geral na academia de golpe civil-militar, né? Porque na verdade teve boa parte, teve um certo apoio, né, também da sociedade civil, além, né, da questão dos militares. Então não foi uma tomada de poder só, né, dos militares, né? Houve esse apoio, inclusive de parte da imprensa, etc. Então a questão é mais complexa, isso já vem sendo debatido na área há muito tempo. Você também encontra artigos que trazem essa nomenclatura, né? Estudos que trazem, que defendem e que trazem dados, né? Para essa nomenclatura, que até então era chamado de golpe militar, né? E aí passou a se incluir a palavra civil também, né? E o Fernando Jorge, ele aponta então nesse livro do Calha a Boca Jornalista o nome de 20 jornalistas que foram mortos, né, nos porões da ditadura, além dos desaparecidos, né? Então, no caso são jornalistas, né, que simplesmente foram executados. E o caso mais famoso e que ilustra ilustra o que foi, né, o período, é o caso do Vladimir Herzog, né? Até tem entrevista, achei que ia espirrar, desculpem, do filho dele, e de outros, né, desaparecidos e mortos no período da ditadura. Então por isso que também eu estou colocando esse vídeo, né, porque daqui a pouco não adianta eu ficar tentando contar o que foi, uma que demandaria bastante tempo, e outra porque vendo a dramatização ali vocês vão entender melhor, vocês vão
conseguir visualizar, vão conseguir saber quem foi o Vladimir Herzog, o que aconteceu, né? Então o vídeo ali ilustra bem, né? E também houve centenas além desses 20 mortos, né? O Fernando Jorge traz, além deles, centenas que foram presos e torturados, né? Então, pelos mais variados motivos, né? Até o Jô Soares, na biografia dele, o primeiro volume da biografia dele, eu orientei um trabalho. Na verdade, comecei orientando, mas acabou não sendo concluído. E aí, de TCC, né, no período em que foi lançada a biografia, eu li. E ele mesmo, né, mesmo sem, digamos assim, ser filiado a partido nenhum, etc., que era mesmo assim, já era uma desculpa estapafúrdia, né, para perseguir, mas mesmo se considerar isso, ele não tinha nada disso, e ele foi chamado e ficou, digamos assim, de castigo, como ele coloca, né, sendo intimidado, né, tentando amedrontar ele ficou um dia praticamente preso na delegacia, tendo que dar 1000 depoimentos, umas situações ridículas, assim, né. E é o Jô Soares, né, que todo mundo conhece, enfim, né, e que não tinha, como eu falei, não tinha nenhuma ligação, e mesmo que tivesse, né, mas no caso nem isso tinha. E o Érico Veríssimo mesmo, né, ele conta mais aí do período do Getúlio, que ele também foi chamado à delegacia pela polícia, pelo DIP, no caso, e ele conta que ele virou as costas, né? O delegado perguntou, e aí, me fala, tu é ou não é comunista, né? Ele virou as costas e foi embora, né? Ele teve essa ousadia, mas era o Érico Veríssimo, né? Então, acabou né? E ele faz essa crítica no Incidente de Antares, é uma obra de ficção que traz uma crítica muito interessante a toda a questão da hipocrisia social, a questão da tentativa de calar, né? Porque, para quem não conhece a história do Incidente de Antares, são os mortos que morrem, falecem ali, estão mortos em Antares, e os coveiros fazem uma greve e não querem enterrar agora, não lembro quantos são. E aí, apesar de ter lido já mais de uma vez esse livro, né, foi a obra do Érico foi tema da minha dissertação de mestrado. Aí os mortos se levantam, claro, é uma ficção fantástica, né? Mas aí eles levantam e vão para a praça reivindicar o direito de serem enterrados, e eles começam a entregar os podres, né, da sociedade, né, como uma forma de fazerem enterrar, né, tipo, eles começam a contar as fofocas da cidade vamos incomodar eles para eles enterrarem a gente, né, senão a gente não vai ser enterrado. Claro, é um livro de, se eu não me engano, umas 700 páginas, é uma comédia sensacional que mescla fatos históricos com ficção. Mas o cerne todo é mais ao final, quando acaba toda a história e o prefeito e os líderes políticos decidem implementar uma operação borracha, né, que é para simplesmente dizer que aquilo ali aconteceu e que não aconteceu, né, se proíbe de falar sobre aquilo para, né, morrer a história toda, né? O 1984 do George Orwell também tem algo parecido, tem o departamento lá de história, de propaganda, não sei o que também é responsável por apagar a história passada para futuras gerações não saberem o que aconteceu, etc. Então são livros de ficção, mas que trazem reflexões e que são críticas a esses regimes ultra autoritários, né? E que tentam distorcer, né, distorcer a realidade, distorcer a história, né, com os mais diversos objetivos, dentre os quais o de chegar ou se manter no poder, né. Então, o Fernando Jorge traz esses números, né, como eu comentei, teve também aqueles que cometeram suicídio após as torturas, né, que não estão contabilizados. O Fernando Jorge também traz esses casos, né? E aqueles casos que, como eu comentei também, deixaram o país, alguns ficaram anos fora e voltaram, como o Fausto Wolff e vários outros, e outros foram embora e não voltaram mais, como o caso do Paulo Francis, por exemplo, que faleceu lá mais na metade para o final dos anos 90, mas ele foi e ficou por lá mesmo. Lucas Mendes está até hoje também, né? Saiu nesse período e mantém de lá o Manhattan Connection e optou por não voltar, né? Optou por ficar lá fazendo carreira, etc. E existem outros casos, claro, alguns até menos famosos, semelhantes a esses. Os números, então, né, que ele traz: golpes generalizados 407, tortura com eletricidade 393, o pau de arara 285,
hidráulica 93, torturas psicológicas 176, né? Porque faziam isso, ele conta, né? De se tu não falar, a gente vai matar a tua família, né? Então muitos tentavam se suicidar dentro muitos se suicidaram e outros tentaram se suicidar para acabar com, para digamos assim, salvar a família, né? Ou levavam às vezes a família para mostrar que estava lá, né? Se tu não falar, a gente vai, tu vai ver o que vai acontecer com até crianças, com mulheres, etc, né? Então esse tipo de tortura, posição forçada 80, ferimento 73, o telefone, né, que é batida, né, de 73, 71, aliás, isolamentos e privações 71, afogamento ininterrupto 41, queimaduras 32, serviços sexuais 24, um total de 1777. E nesse livro aqui do Cunha, ele vai mostrar como que os militares na Operação Condor, que foi feita, que envolveu toda a América Latina, houve treinamentos, né, para aplicar esse tipo de tortura né, partindo dos Estados Unidos. Então, esse material aqui também, como eu falei, é uma aula, né, sobre o assunto. Vale muito a pena ser lido, é uma grande reportagem, bem apurada, né, bem escrita, né? Então são materiais que valem a pena vocês, se tiverem acesso, vocês conferirem, né? E aí, né, o Fernando Jorge vai comentar, vai contar casos até 1985, depois indo até a Constituição de 88, mas depois a gente vai continuar tendo, né, casos. Outro livro aqui que tem aqui é a obra do Pasquim, né, as edições do Pasquim. Nesse caso, essa antologia que eu tenho aqui abrange 1972 e 1973, que mostra como os jornalistas se valiam muito do humor, né, principalmente no Pasquim, para criticar, para mostrar para a população de uma maneira indireta, tendo que se valer da criatividade. Por isso que muitas vezes, e são muitas as anedotas também, né, de envolvendo censores, etc., de artistas que faziam, se valiam da ficção para fazer esse drible, né, nos censores, e muitos censores eram burros mesmo, né, porque deixavam passar coisas que eram críticas mais fortes e às vezes censuravam umas bobagens completamente inocentes, assim. Então, nesses textos de memória tem muito desses casos, dessas anedotas. O Fernando Jorge traz muitas. Mas a literatura, a arte, etc., sempre foi, né, em todas as ditaduras, no mundo, né, uma válvula de escape, um respiro, né, da humanidade, né, se valendo de palavras, né, de interpretações, enfim, de expressões, né, que, né, querem trazer essa liberdade de expressão de volta, né. Então, 1974, nesse ponto, como até na época em que eu li, escrevi uma resenha sobre o texto, e claro, tem o lado, ele é um texto, de certa forma, um pouco maçante, mas ele traz muito isso, né, como que seria uma sociedade totalmente controlada, né, pelo grande irmão, no caso, né. É um livro que vale a pena ser lido por essa importância política, de reflexão política, de reflexão de poder do Estado no mundo, né? E aí a gente tem um repórter na China, eu já citei aqui, é um texto do Flávio Alcaraz Gomes, se não me engano é o nome do repórter, que já faleceu até, em que ele conta o lado da ditadura chinesa, e ele vai pegando desde antes do Mao Tse-tung, como que o Mao Tse-tung chega no poder e como era quando ele faz a visita, se eu não me engano, na década de 80, né? E também é basicamente, na verdade é bem mais cruel, assim, bem mais forte, né? A ditadura, né, do Mao Tse-tung, né? Realmente é do nível das maiores ditaduras que a gente viu na história recente da humanidade, né? Então, coisas como não saber, né, o que está acontecendo no resto do mundo, etc. E de fato eu tive uma breve experiência assim, quando eu estive na Universidade de Nova York. Eu participei de um grupo
no doutorado sanduíche, em que era um grupo de conversação, né, com alunos estrangeiros, eram 5 ou 6, tinha japonês, italiano, e aí tinha uma chinesa, né, e a chinesa, isso em 2013 para 14, e ela não sabia, nunca tinha ouvido falar do Brasil, né, então é muito isso, o controle inibir o acesso à informação, né? Então não tem acesso, tu tem uma internet controlada, etc. Não vai ter, não tem como tu saber aquilo que não chega até ti, né? Então esse é o, digamos assim, o cerne o objetivo, de certa forma, de todas as ditaduras é evitar reflexões, evitar o conhecimento, por isso que tem essa perseguição, muitas vezes, de grupos mais autoritários contra a pesquisa, contra a literatura, contra as artes, contra o cinema, etc. Né? Então, mas né, no mundo inteiro, né, tem essas situações assim na história na história da humanidade é um ciclo, né, um cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque em algum lugar, volta e meia, sempre está acontecendo, só que às vezes acontece em ondas, né? Mas aí já é também tema para... Como aconteceu, por exemplo, no caso da Operação Condor, né? Que veio lá dos Estados Unidos e se expandiu, né? Para América Latina. E como os casos também do que foi o nazismo mesmo, né? A tentativa de expandir, de ter o controle da Europa inteira. E aí tem o caso espanhol, que não é tão falado, mas que foi muito absurdo também o que aconteceu, mas a diferença foi que a ditadura espanhola, que durou mais de 20 anos, não houve essa intervenção internacional como no caso da Alemanha, de certa forma, porque a Espanha não sei se não tentou, né, não tenho um estudo mais aprofundado sobre isso, mas não expandiu, né, não invadiu outros países, mas o que aconteceu na Espanha durante o período da ditadura espanhola, né, do franquismo, foi, né, lendo sobre a guerra civil espanhola e posteriormente, foi algo assim que chama muito a atenção, né, pelo período em que aconteceu, né? Não se faz tanto tempo assim que aconteceu, e por um governo completamente violento, né, e repressor, ter ficado por tanto tempo no poder de um país com importância, de certa forma, de influência, etc., no mundo, né, que é a Espanha, por ter tido um governo desse por tanto tempo, né, sem qualquer tipo de intervenção, né, porque foi meio que o estilo, né, não tem várias, né, do franquismo tem N elementos que foram herdados, né, do fascismo e do nazismo, enfim. Então questões internacionais, né, mas a gente traz para a reflexão, e aí a gente vai pensar no papel do jornalista, né, em todos esses casos, né. E um caso mais recente, obviamente, é o caso agora da Rússia, né, do governo Putin, etc., a perseguição a jornalistas, perseguição mesmo também com acusações de assassinato de jornalistas pelo governo russo, de desaparecimentos, de violência, de ameaça de ter que deixar o país. Então isso está acontecendo sempre na história da humanidade, e a gente, né, enquanto pesquisador da área do jornalismo, e principalmente numa disciplina que trata de história da imprensa, não tem como não abordar, né? Então casos que não dá para se virar as costas para nenhum dos casos, né? Tem que ser abordado, investigado e falado e pesquisado, estudado e debatido todos esses casos, né? E aqui a gente está falando especificamente dos casos brasileiros, né? Eu acabei expandindo um pouco mais, mas por isso, né? No fim vai acabar fechando a meia hora igual, né? Não ficou um vídeo menor, mas porque, né, são pontos que trazem várias reflexões aí, vocês podem refletir. Também, se quiserem mandar fora do trabalho algum e-mail, algum comentário, alguma pergunta, podem me mandar. Já que a gente não está, né, na sala de aula, que a gente poderia fazer esse diálogo instantâneo, né? Então, é o que, como a gente pode fazer hoje, tá bom? Um abraço, fiquem bem, e na próxima semana, então, a gente volta. Lembrando que você tem que mandar, então, a avaliação 3 até a próxima semana. Um abraço a todos e fiquem bem.